Olá para todos e todas. Eu sou a Natália Serpinski e vou mediar aqui esse painel. Então, quero começar agradecendo ao convite de todo mundo que está organizando a PalcCon, que é um evento super importante, que eu estou muito animada, que a gente vai voltar para esse formato presencial e também online. Então, inaugurar esse formato híbrido do evento, que acho que vai ser super bacana, para falar de um tema muito importante, que é sobre quadrinhos e literatura infantil. Então, estou muito animada para mediar esse painel, me apresentando rapidamente. Eu sou roteirista, educomunicadora, coordenadora da Butantan Gibicon e pesquisadora de questões de gênero e sexualidade e histórias em quadrinhos na educação. E para a gente começar esse painel, que é de um tema super importante, a gente está com três convidados super especiais, que é a Cora Ottoni, o Yuri Amaral e a Ana Cardoso. Então, eu quero que vocês comecem se apresentando, falando um pouquinho de vocês. A gente pode começar pelo Yuri, e com certeza a gente vai ouvir um pouquinho mais de vocês, com muito mais profundidade do que eu poderia apresentar. Então, eu estou ansiosa para também ouvir um pouquinho a história de vocês com as histórias em quadrinhos e a literatura infantil. Obrigado, Natália. Obrigado também, pessoal da PalcCon, por convidar para participar de novo de um outro bate-papo com uma galera super massa. E também para falar de um tema que eu acho que é muito importante e que é também que todo mundo gosta muito de trabalhar, que é trabalhar com coisas para crianças. Assim, a gente sempre tem muita mais liberdade e ver a reação das crianças é sempre muito mais gostoso, assim, particularmente, pelo menos eu gosto muito. Eu sou formada em comunicação social, eu também sou mestre em estudos interdisciplinares latino-americanos. Eu também sou autor da série O Menino que Não Sabia Voar, que o segundo livro vai ser lançado agora na PalcCon, mas já são 4 livros da série toda, entre romance, contos, quadrinhos. Eu também, eventualmente, dou aulas quando aparece alguma oportunidade, já fui professor de faculdades também. Ah, que mais? Também faço drag queen, eu tenho uma persona drag que se chama Yala. Eu ainda quero levar ela um dia para a PalcCon, mas primeiro eu preciso ter a força de acordar 3 horas antes de entrar no evento para poder me arrumar e... Girl, que mais? Atualmente eu estou morando aqui no Paraguai, eu meio casei com um boy paraguaio, que é o Bru também, e isso mudou muito a minha vida, porque me ajudou a ter mais tempo para criar e, tipo, sabe aquela coisa assim, às vezes tudo que a gente precisa de alguém do nosso lado para dar uma força, assim, tipo, para lavar louça, para ajudar a arrumar a cama, essas coisas, dividir tarefa de adulto ajuda muito. E eu posso agora estar super conectado com o trabalho, com as pessoas e poder ir para a PalcCon de novo, é muito legal. E, e eu acho que é isso, assim, eu quero compartilhar mais durante a conversa, eu quero ouvir a Cora e a Ana também. E qualquer coisa pode perguntar que a gente faz a nossa parte aqui. Obrigado, gente. Ah, perfeito. Muito prazer, Yuri. Cora, se quiser se apresentar agora, a gente já emenda. Oi, pessoal. Adorei essa apresentação, Yuri. Primeiro, só queria falar isso. Queria agradecer a PalcCon também pelo convite de poder falar aqui um pouquinho. Bom, eu me chamo Cora Ottoni. Eu sou, na real, carioca, mas estou morando em São Paulo. Vim morar com a minha namorada também. Então, vim para cá por causa dela. Eu sou formada em comunicação visual design pela FRJ. E durante a faculdade, antes até mesmo da faculdade, eu sempre soube que eu queria trabalhar com quadrinhos e animação. E narrativa infanto-juvenil era uma coisa que sempre me atraiu muito, assim, porque vou fazer 30 anos daqui a pouco e até hoje eu amo literatura infanto-juvenil, amo conteúdo infanto-juvenil. Então, é uma coisa que mesmo depois que eu cresci, eu nunca parei de consumir, sabe? Então, eu sempre quis me especializar nisso. E o curioso é que, durante a faculdade e tal, meu TCC foi um quadrinho, que é o meu primeiro quadrinho publicado de forma independente, que é Os Zeladores do Tempo, que é uma ficção científica infanto-juvenil. E depois dos Zeladores do Tempo, eu acabei indo por um outro caminho, porque até o meu trabalho mais conhecido são as tirinhas autobiográficas de humor, que elas são mais adultas, né? Porque eu acabo pegando vivências mais adultas e botando ali. E eu achei curioso isso, porque eu sempre quis me especializar em narrativa infanto-juvenil e acabei indo para o outro lado. Só que eu fico muito feliz de agora ter sido puxada de novo para o infanto-juvenil por conta da gráfica MSP da Denise, que eu posso dizer que eu fiz, porque está entregue. Então, ainda não foi lançada, a previsão de lançamento é para julho, mas está entregue.
E então eu estou muito feliz com isso. Eu também eu trabalho com roteiro tanto para desenho animado quanto para quadrinhos. E os dois são, né, tanto desenho animado quanto quadrinhos, é tudo infanto-juvenil, né? E em quadrinhos eu fiz o roteiro, adaptação de roteiro audiovisual para quadrinhos para o Universo Guará, para o quadrinho Joe, que também é uma ficção científica infanto-juvenil. É uma outra coisa que eu amo, ficção científica, então juntando com infanto-juvenil fica melhor ainda. E é isso, eu trabalho com animação desde 2013 e acho que com quadrinho eu posso dizer que eu trabalho desde 2016, talvez. E é isso. Ah, fantástico, muito bom, muito prazer conhecê-la virtualmente. E, Prazer. Ana, se quiser se apresentar também, vamos. Gente, boa noite. Primeiramente, obrigada, pessoal da PocCom, pelo convite. Eu fico muito feliz por estar aqui essa noite, compartilhando esse papo com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Cardoso, sou mineira de Belo Horizonte. Hoje eu trabalho com ilustrações e quadrinhos, né, principalmente focada para infanto-juvenil, e na área de ilustração eu trabalho muito focado para ilustração de livros infantis mesmo, e faço quadrinhos autorais desde 2015. Né? Minha formação, eu formei em artes gráficas pela UFMG. Eu comecei, na verdade, um curso de animação na UFMG e acabei indo para as artes gráficas justamente porque eu gosto de livros. Né? E o curso de formação de artes gráficas sabia que eu poderia trabalhar de certa forma, produzindo livros. Né? É uma coisa que poderia me preparar para editar livros, com uma pegada um pouco de design, livro de artista e coisas assim. Então, as artes gráficas me aproximou do trabalho com publicações, né? Mas eu sou uma pessoa assim que eu tenho o privilégio de ter o FIC na minha cidade, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, né? Então, através do FIC, eu tive um contato mais próximo com histórias em quadrinhos. Até então eu era leitora apenas assim, tipo, de quadrinhos tipo Turma da Mônica e tipo alguns mangás, mas eu não tinha contato com produção de quadrinhos mesmo. E foi através do FIC, um estúdio no qual eu era sócia também, que era o estúdio Black Ink, que eu comecei a ter contato com quadrinhos e comecei a me interessar. E lancei o meu primeiro projeto autoral, que foi o IPET, que a temática é até muito voltada para questões animais, porque era uma coisa que eu me envolvia ainda mais na época, né? Porque eu trabalhava em parceria com algumas ONGs e tudo, então eu fiquei com vontade de escrever a história do IPET, e foi uma coisa que eu fiz de uma maneira muito despretensiosa e acabei parando dos quadrinhos, assim, tipo, por acaso, assim, simplesmente porque eu quis fazer uma publicação que eu não tinha expectativas, de fato, de trabalhar como quadrinista, né? Então, através dessa primeira publicação, para fazer o Quando Você Foi Embora, pelo Guilherme Kroll, que também é o roteiro ele é totalmente meu, também dado, assim, para umas histórias, assim, que quem me conhece, né, sabe que eu sou muito ligada a questões de... Eu gosto de bicho, né, gente? Então... E agora eu estou... lá, o felino maravilhoso. Aqui eu tenho que fechar a porta, porque o meu cachorro é anti-privacidade. Ele não permite que eu fique numa live aqui. Sem encher paciência. E agora eu estou produzindo uma graphic MSP, estou fazendo o Mingau. Em breve fica pronto, estou doida para sentir esse alívio que a Cora deve estar sentindo agora de ter feito finalmente a entrega. Então, estou fazendo o Mingau em breve, eu acho que daqui uns 2 ou 3 meses, eu acho que finalizo finalmente o quadrinho. E é isso. Hoje eu praticamente trabalho somente com livros infantis e quadrinhos, então estou bem feliz fazendo as duas coisas que eu gosto. Ah, perfeito. Muito bom, muito prazer também, Ana. Já adianto que eu sou uma grande fã das Graphics MST. Leio praticamente todas, gosto muito, assim, então já estou muito animada. Vou ter perguntas também sobre isso para vocês.
e vai ser super bacana também saber dessas próximas produções que estão saindo. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta mais para todo mundo mesmo, antes de ir para perguntas mais direcionadas, a gente começar a falar um pouquinho de processo criativo, assim, porque eu acho muito bacana como que cada artista acaba tendo um processo criativo diferente, de como que vai produzir o quadrinho, de como que vem a ideia, de a ordem que vai estar produzindo coisa. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, como que é o processo criativo para a produção de quadrinhos, de literatura infantil, e se tem alguma coisa que vocês acham que é diferente de quando a gente vai produzir um quadrinho mais adulto ou uma publicação que não é exatamente focada para o público infantil. E acho que a gente pode trocar a ordem para ficar mais dinâmico, então a gente começar pela conta. Começar por mim? Isso. Tá bom. Bom, o meu processo criativo, quando eu vou criar alguma coisa do zero, né? Quando eu estou desde o início do projeto, assim, eu começo com uma pesquisa, e é uma pesquisa de referência, uma pesquisa, tanto uma referência literária, digamos assim, quanto uma referência visual. Então, eu gosto muito de, tipo, por exemplo, vou dar o exemplo dos Zeladores do Tempo, meu primeiro quadrinho. Era uma ficção científica infanto-juvenil com viagem no tempo. Então, foi muito legal, até porque é uma temática que eu gosto muito, que eu passei alguns meses só assistindo filme de ficção científica com viagem no tempo, lendo livro com viagem no tempo. E aí você não precisa ficar só no quadrinho, era um quadrinho, mas eu saí muito do quadrinho para poder pesquisar isso, né? E depois dessa pesquisa é que eu começo a definir, conseguir produzir de uma forma que para mim flua bem, sabe? Então eu costumo ir por aí. E uma outra coisa que para mim funciona muito, que eu já conversei com outros artistas e alguns falam, nossa, que legal, o meu é diferente, meu método é diferente. Outras pessoas falam, cara, eu também faço assim, isso é bem legal. Não se preocupar tanto, porque as pessoas falam, não, roteiro de quadrinhos, ou até roteiro de audiovisual também, né, indo pela minha outra área, assim, né. As pessoas se preocupam muito com a estrutura das coisas, se preocupam muito com como é que eu tenho que apresentar esse roteiro. E eu diria para você ignorar isso no primeiro momento, porque isso só vai te limitar. Então, para mim, por exemplo, funciona quando eu vou criar um roteiro de um quadrinho ou um roteiro de animação, eu escrevo as coisas como se fosse um texto, né, de livro, assim. E depois eu faço a adaptação. Depois eu vou separando por página, o que entra em cada página, o que é interessante para a virada de página, o que é isso, não sei o quê. Então, eu chamo isso, não sei se todo mundo chama da mesma forma, né? Mas eu chamo essa parte de adaptação desse texto corrido para um roteiro mesmo, eu chamo de decupagem, né? E eu confesso que eu amo que eu fico exausta, que eu queimo todos os meus neurônios, mas, assim, é uma parte que, para mim, é essencial para desenvolver esse início que sabe? Então, eu acho que o meu processo é isso. Primeiro uma pesquisa e depois sair escrevendo como se não houvesse amanhã e depois se preocupar com cortar, com estruturar, essas coisas todas. Ai, muito bacana. E tem alguma coisa que você acha que, nossa, eu fico atenta com tal questão por ser um público infantil? Ou acha que, não, é uma produção bem similar, uma diferença muito grande em como pensar mesmo na história? Eu acho que tem uns cuidados sim para tomar. Por exemplo, nas minhas tirinhas autobiográficas, uma temática muito recorrente é álcool. É a minha personagem, né, bebendo e o que acontece depois que ela bebe e fica doida, assim. Isso, com certeza, não posso nem falar a palavra álcool num quadrinho, bebida num quadrinho infantil, porque eu sei que isso vai ser vetado, eu sei que isso não vai passar. Eu também não quero fazer a campanha de álcool para as crianças, sabe? Como eu faço nas minhas tirinhas, assim. Então, eu acho que esse tipo de coisa tem que tomar cuidado. Mas eu acho que tem uma chavinha, assim, pelo menos para mim, né? Tem uma chavinha do tipo, estou fazendo um conteúdo adulto, estou fazendo um conteúdo infanto-juvenil. Eu acho que quando eu ligo isso, minha cabeça já nem pensa em bebedeira, já não pensa mais em coisas politicamente incorretas, assim, que eu não poderia colocar num quadrinho mais infantil, sabe? Então, eu acho que eu consigo, tipo, né, só a palavra infanto-juvenil já exclui tudo que eu faria num quadrinho adulto mesmo, sabe? Não, com certeza. Acho que essa questão de pensar diálogos é o maior desafio mesmo, né? E palavras e Uhum. questões. E super bacana que você compartilhou vários pontos que você trouxe do processo criativo de roteiro, eu super me identifiquei. Sim. Então, muito bacana a gente ver como isso vai aparecendo, a gente vai se identificando também.
Agora, Yuri, se quiser compartilhar também com a gente como é que é o seu processo. Claro, claro. Eu adorei o processo da Cora, me identifico muito também com todo esse processo de ter que escrever primeiro, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito tipo de papel e lápis. Então, muitas vezes eu começo as primeiras ideias, tipo, escrevendo no papel, rabiscando, tipo, é quase como para mim, acho que foi um trabalho. O computador, ele dá uma ilusão de que você está muito próximo do final, né? Tipo, da fase final. Então, ele pode te enganar no processo de revisão, no processo de achar que tá bom. Então, muitas vezes, tipo, eu gosto tipo, de secar ao máximo. Então, eu gostei da palavra decupagem, eu vou começar a usar, inclusive, porque é bem esse processo mesmo. Eu escrevo, 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 aí depois eu pesquiso muita coisa, e daí depois eu vou passando pro processo, né, de transformar as palavras em desenho, em quadro, em cena, em ação. E aí você não sabe, aí tipo, não, o Bruno, eu já fiz ele fazer 200 poses já para poder usar de referência para fazer um desenho. Porque no final eu acho que o processo em si, ele é caótico, sabe? O meu processo, ele é muito caótico. Então, eu procuro me munir de várias ferramentas e instrumentos para saber qual que vai funcionar melhor naquele momento. Porque sempre tem o dia que eu tô mal, eu não vou conseguir desenhar coisas para fazer que não vai dar tempo. Então, eu procuro ter várias coisinhas para fazer. Então, hoje eu reviso o texto, apago alguma coisa, deleto palavra, deleto, né? Tipo, risco palavra. Eu tenho os papéis guardados aqui, se eu soubesse eu tinha separado para mostrar, mas assim, é impossível entender o que eu queria no primeiro manuscrito, assim. É impossível. Eu guardo porque minha mãe me mandou guardar essas coisas há muitos anos atrás. Falou, guarda tudo, um dia vai ser importante. Mas é tipo, é uma bagunça, não tem o que fazer. E muda de trabalho para trabalho. Tem trabalho que, por mais que a minha obra seja infanto-juvenil, eu faço muito trabalho, eu fazia muito trabalho para publicidade, né? Então não era muita coisa para criança. Então eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com trabalho diretamente para o público infantil nos últimos 2, 3 anos que eu fiz eu ilustrei um livro de poemas bilíngues, né? Tinha uma versão espanhola e uma versão em português. E daí o desenho era uma lhama e uma capivara viajando pelos poemas. E tipo, foi a coisinha mais gostosa de desenhar, pensando nas criancinhas, pensando como que eu não coloco gênero nessas criaturas, assim, sabe? Tipo, criar nessas crianças. Né? Criatura é criança em espanhol. Aí eu fico confundindo às vezes. Então, eu acho que é um processo muito íntimo também, né? Eu não sei vocês, talvez a Ana, a Cora, o Mário, você, Natália, tenham esse sentimento de que tipo, é sempre uma parte da gente que fica, né? É sempre a gente cutucando alguma coisa nossa para criar a partir daquilo também. Eu me sinto assim, pelo menos, sabe? Tipo, o processo criativo é literalmente deixar um pedaço seu para as outras pessoas, assim. Tipo, e para criança eu acho que é mais fascinante porque elas estão conhecendo o mundo. Então elas vão mostrar para mim coisas que eu não tinha visto naquilo que eu criei, sabe? Elas vão ver outras camadas, vão dar outras formas de sentir, de ver. E isso aconteceu muito no livro do menino, aquele que vai, gente, eu escrevi aqui do lado em minha defesa que eu falo muito, eu avisei. Que a minha história na história do menino tem uma personagem que é uma menina trans e em momento algum eu abordo ela falando isso ou coloco a orientação sexual, o gênero como questões na história, né? Tipo, eu tento naturalizar o máximo possível para, tipo, olha, a gente pode ter uma vida normal, a gente pode ter outras coisas para se preocupar ao invés de, sabe, tipo... E teve crianças que, tipo, amigas minhas que são professoras e deram para as crianças verem, e as crianças repararam que ela era uma menina trans sem estar escrito em lugar nenhum do livro. E aí, quando ela falou aquilo, eu falei, gente, olha, tipo, a gente cria as coisas com intenção e as pessoas, elas vão perceber essas camadas, elas vão... Então, eu também eu acho que é um processo da parte da decupagem de, tipo, simplificar ao máximo a história, mas sem perder a essência, para que qualquer pessoa consiga ler, ou para que aquele público específico consiga ler e absorver tudo isso que a gente coloca ali, sabe? E complementar. Então, o processo criativo, para mim, ele acaba sendo caótico, porque eu penso muito, tipo, como que as pessoas vão ler isso também, sabe? Então, eu acabo indo e voltando muito, sabe? Tipo, eu nunca estou satisfeito. E acho que esse é
aprender a usar isso como régua, como termômetro, foi muito difícil, assim, tipo, senão eu nunca teria feito nada, eu teria até hoje com um monte de manuscrito aqui, tipo, que não tá bom o suficiente. Enfim, é mais ou menos esse, assim, o processo criativo. Obrigado. Nossa, eu adorei, porque eu acho que veio de um autor, assim, de falar, nossa, eu tive uma intencionalidade criativa de apresentar tal questão e chegou. Então, eu imagino quanto que é o coração, chegou aqui esse quentinho, já estou mais aquecida nesse dia frio, de trabalhar essa questão mesmo, né? De a intenção que quis trazer no quadrinho e a criança ver isso, entender isso e como que isso vai também contribuir para a visão de mundo que vai estar criando e para o quanto a representação é importante. Então, super bacana e acho que é muito legal também ver como que os processos podem ser super diferentes e muito de acordo com o jeito de cada um e rotina e personalidade. Então, adorei também. Ana, para a gente fechar também bem esse momento de processo criativo, vai que a gente vê que é um pouquinho próximo de algum que vocês falaram ou completamente diferente, estou curiosa. Eu sou meio da ordem e caos, dependendo, sabe, do contexto. Assim, o processo de quadrinhos meus é bem semelhante da Cora em algumas coisas, sabe? Mas eu acho assim que para mim é o momento da ideia que é o mais complexo assim para mim. Depois que eu tenho uma determinada ideia e consigo de fato fixar nessa ideia, aí eu consigo desenvolver com um pouco mais de facilidade. Mas o meu problema é que eu tenho ideia demais e eu tenho dificuldade de focar em um ponto exato. Tipo assim, às vezes eu preciso de uma certa limitação para poder criar, entendeu? Porque senão minha cabeça ela se perde muito e de repente, na hora que eu vejo, eu não estou conseguindo focar de fato no que eu quero contar, sabe? Mas o meu processo de fato de ideias, de verdade eu não consigo sentar no computador e falar assim, olha, agora eu estou aqui para criar um roteiro. Não é bem assim que isso assim funciona. Eu sou a pessoa do caderno com letras muito feias, não dá para ver que assim, mas eu preciso de caderno em todos os lugares comigo, assim, na minha bolsa ou, tipo, na mesa, porque às vezes eu tenho ideia tomando banho, às vezes eu tenho ideia andando na rua, e eu pelo externo, sabe? Tanto que a curiosidade que o roteiro do Mingau, para mim, foi o roteiro mais difícil que eu criei em toda a minha vida por estar em uma situação de pandemia, isolada, tipo, dentro de casa. Então, assim, isso me fez muito mal para para ser uma pessoa criativa, sabe? Então, assim, às vezes eu estou num momento que eu preciso resolver um problema, eu pego minha chave, pego meu cachorro e vou andar pela rua. Tipo assim, vou sair, vou dar uma volta, eu preciso de ter esse tempo de respiro para que eu consiga focar a minha cabeça, justamente pelo fato da minha mente ser muito dispersa, né? Se eu sento para falar assim, agora eu vou criar isso, minha cabeça ela começa a gerar não sai absolutamente nada, as coisas têm que sair com uma certa naturalidade, né? Então, eu já cansei de ter, tipo assim, às vezes eu estou vendo uma situação que está acontecendo na rua, um meme, ou uma conversa, ou às vezes briga de cachorro na rua, coisas que acontecem demais, eu começo a ter ideia e eu anoto todas essas coisas assim, e de certa forma isso vira, pode não dar em nada, né? Igual eu tenho muitas ideias que provavelmente não vão dar em nada, mas provavelmente alguma coisa vai sair dali, né? Só que esses são os meus processos dentro de um trabalho mais autoral, assim, que a pessoa me dá uma liberdade total, assim, de criar. Agora, no universo infanto-juvenil, eu tenho uma tendência de ilustrar textos de outras pessoas, né? Geralmente eu não escrevo histórias para crianças, geralmente eu sou convidada para ilustrar textos de outras pessoas. E aí o meu processo ele é totalmente diferente, porque eu preciso interpretar aquele texto para conseguir para eu conseguir trabalhar uma questão visual
Então, assim, tem muito aquela questão de conversa com o autor, de pesquisa, de colocar a minha interpretação sobre aquele texto. Então, muitas vezes eu vou ler o texto 1, 2, 3 vezes, vou sair, vou pensar um pouco sobre aquilo e começo a fazer pesquisas visuais, começo a separar o que é interessante, que talvez não seria interessante para o processo. E porque eu penso assim, na ilustração infanto-juvenil, a nossa função é meio que completar a informação do texto, né? E não só simplesmente pegar aquilo ali e, tipo assim, o que você vai adicionar na história que o autor te entregou. O texto ali, você vai precisar adicionar alguns elementos ou coisa assim. Então, vem muito uma questão de uma interpretação pessoal e, geralmente, eu gosto de ilustrar quando o autor mesmo do texto e a editora me dá uma certa liberdade de pegar aquele texto e trabalhar os meus processos ali, né? Então, assim, lógico que a gente tem que ter um respeito, né, com o texto do autor, mas ali eu já vejo que eu tenho essa limitação, né, de estar trabalhando com texto de outra pessoa já com uma ideia, para mim, de certa forma, faz até bem, porque eu consigo desenvolver, eu falo assim, que isso é assunto de terapia, eu falo assim, olha, eu gostaria de conseguir resolver as coisas dos meus clientes da mesma maneira que eu resolvo as minhas, mas não, as minhas são muito mais difíceis, porque eu tenho uma visão muito crítica com as coisas que eu faço, né? Eu sou muito insegura com o meu trabalho autoral e sou muito tranquila para fazer as coisas para os outros. É uma coisa assim, muito para os outros, assim, né? Por mais que também seja um pouco meu, né? Ainda existe totalmente essa demanda. Então, assim, os meus processos, tanto o quadrinho, o IPET mesmo, ele veio de um processo externo, que eu estava, tipo assim, trabalhando com as ONGs, né, que eu trabalhava na época, com resgate e tudo, e às vezes eu ficava com aquela pulga atrás da orelha, tipo assim, tipo, como que alguém abandona a porra do cachorro? Oh, gente, foi palavrão. Como alguém abandona o cachorro, ou tipo assim, compra animal, que não sei o quê. Então, eu tinha uma certa indignação por isso, então eu sentia uma vontade de escrever sobre o assunto, né? Tanto que eu fui fazer quadrinho tipo, mais com essa demanda, né? Tipo assim, de criar um material que eu não queria que fosse uma cartilha, mas, de certa forma, eu queria passar uma mensagem a respeito da causa, tipo, da responsabilidade de que é você adotar um animal, né? Então, esses processos que são mais externos, assim, tipo, para mim, eu preciso simplesmente de um motivo para fazer e sai. Agora, outros roteiros, eu já preciso de um certo respiro, sabe? E assim como a Cora, agora já o processo da Cora de pegar, escrever como se fosse um texto comum, um livro comum e separar, meu processo é o mesmo, assim, tipo, é bem igual mesmo, porque para mim funciona primeiro escrever tudo, do início ao fim, para depois para quadrinho, que aí você vai ver o que funciona, o que não funciona, tanto que muitas vezes na hora do texto, na hora que eu vou colocar no desenho não funciona, e eu retorno para fazer, olha, essa parte que eu acho que talvez vai funcionar melhor assim, porque eu preciso representar isso visualmente. Então, acontece muito de voltar atrás, na hora que você vê assim, gente, como que eu inventei de desenhar isso? Eu não vou conseguir fazer essa cena. Tipo assim, porque eu consigo imaginar a cena, mas eu não consigo botar ela no papel. Isso acontece demais. Então, isso faz muito parte dos processos também, a gente voltar e repensar, pensar nossas limitações também, né? Acho que é isso. Ai, adorei. Já deixou várias dicas e aprendizados para todo mundo que estiver assistindo a gente também de o processo, né? Confiar o processo e ir adaptando e pensando e interpretando. Muito bacana. E acho que é muito legal isso que você trouxe também, do quanto que a pandemia afetou, né? Tivemos uma pandemia no meio do caminho, não podemos ignorar, né, esses 2 últimos anos, que ainda está, né? Estamos caminhando ainda nesse processo. Então, com certeza, afetou bastante mesmo toda essa parte criativa em geral e o quanto que isso afeta as relações e acaba afetando também, né? Os processos da gente estar realmente fazendo e entregando
sem ter esses contatos mais próximos. Então, achei super bacana. Me fez refletir sobre várias coisas também, de processo, assim, muito legal. Muito legal ouvir toda essa parte de vocês, de o quanto que tem de diferente, quanto que tem de comum, e muito o quanto que vocês têm muito essa visão de interpretação, intencionalidade, virar a chavinha para quando é uma publicação infantil, que acho que foi algo que vocês comentaram. E aí, minha próxima pergunta, que também é para todos vocês, e aí acho que se estiver tranquila, Ana, eu estava pensando em começar por você, que aí começa por cada um para ficar mais dinâmico, mas aí você me fala que você vai ter um pouquinho menos de tempo para pensar sobre, mas vamos lá então começar com a Ana. Mas era de pensando mesmo nessa questão de intencionalidade, de representação, de pensar, né, a parte de como que vai estar passando essa mensagem para a criança e virar essa chavinha. Eu queria ver um pouquinho de vocês, como que vocês pensam de fato as representações e representações de diversidade nas obras de vocês, assim, porque a gente vê quando fala, né, de histórias em quadrinhos ou literatura geral, que foi algo muito construído pelo homem branco, hétero, cisgênero, e que era uma coisa muito padronizada, a gente tem uma série de estereótipos de enquadramento, de corpo, de forma com que a pessoa é desenhada e colocada, que acaba naturalizando uma série de preconceitos e que às vezes a criança acaba consumindo aquilo sem perceber, e sem entender e naturalizar, e ela vai ver isso depois na publicidade, vai ver isso na televisão e vai achar que o mundo é assim e que é esse padrão, e que acho que é algo que desencadeia uma série de questões depois que a gente vai falando mesmo de questões de diversidade e de lidar com preconceitos e estereótipos. E aí, acho que quero ouvir um pouquinho de vocês mesmo, assim, como vocês olham para essa questão e como que vocês buscam a representação da diversidade na obra de vocês. Sim, então vamos lá. Eu, desde criança, sim, eu percebi, assim, que eu tinha uma dificuldade de me identificar com o meu entretenimento, né? Tipo assim, de sentir... Assim, por mais que, sim, a gente assistia porque era o que tinha, né? Tipo assim, na TV, né? Sempre aquelas personagens loiras, dos olhos azuis, tipo, totalmente padrão. Geralmente, personagens femininas bem exteriores. Era a produção da época era uma produção assim bem fechada, né? Então, assim, por mais que eu consumia aquele tipo de entretenimento, a gente sempre sente que falta alguma coisa, né? E então, quando eu comecei a produzir, eu tenho tanto que tem muita gente que fala assim, nossa, Ana, seus personagens parecem... Eu tenho uma tendência de desenhar personagens que pelo menos pareçam assim comigo, né? Tipo, então, desde o quadrinho Ipet, né, a protagonista, a personagem principal, que é a Glória, eu já fiz uma questão de fazer uma personagem que fosse negra, que tivesse um cabelo crespo, que tivesse um corpo fora do padrão, porque eu sempre percebi assim, tipo, tudo bem que eu era bem magrinha quando eu era jovem, mas eu cresci num ambiente muito gordofóbico, né? Tipo, por uma questão da minha família, né? A maneira que eles se comportam e tudo, e também assim, o contato que eu tenho com a minha sobrinha, que a minha filhada ela é uma criança obesa, né? E isso eu percebo assim que a dificuldade que ela tinha quando ela via princesas Disney e se sentir feia, né? Se sentir assim inadequada com o que ela consumia, né? Então eu comecei a perceber o tanto que era importante eu trazer outros tipos de padrões, né? Até mesmo assim, eu lembro a primeira vez que eu assisti Steven Universe da Rebecca Sugar e o tanto que aquilo para mim, eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, gente, era esse desenho que eu precisava ter assistido quando eu era criança, sabe? Por que eu estou na época errada? Entendeu? Então, assim, eu me sentia exatamente isso. Então, às vezes, quando eu vou fazer uma história, eu gostaria que, tipo assim, que eu pudesse passar a mesma mensagem, sei lá, que a Rebeca... Eu queria uma mensagem que eu gostaria de ter recebido quando criança. Ver a isso, e às vezes eu percebo que eu demorei
até autoestima, a me sentir bonita, a me sentir tudo, porque até uma certa idade eu me achava inadequada, sabe? Tipo, justamente por ser totalmente deslocado daquilo que se considera até hoje o padrão de beleza, né? Porque a gente não mudou muito isso. Então, quando eu crio personagens, eu tenho muito essa questão, tipo, das minhas personagens serem mulheres, principalmente, né? Justamente porque praticamente a maioria das coisas que eu assistia, ainda assim, indefesa, né? A personagem tipo que precisa ser salva, a donzela em perigo. Então, eu gosto de fazer personagens mulheres fortes, entendeu? Com personalidades que sejam complexas, que sejam bem construídas, né? Então, é mais essa questão tipo, de tentar cumprir essa lacuna que parece que falta dentro do entretenimento em geral, tanto para as crianças quanto no infanto-juvenil. Né? Até mesmo assim, tipo, no próprio, não posso ter spoilers, né? Mas assim, até mesmo dentro da MSP, eu fiz questões de criar personagens que não são da Turma da Mônica para a gente tentar compor esse time um pouco mais diverso, né? Tipo assim, de personagens ali dentro, por mais que tenha alguns ou outro ali, eu quis colocar ainda mais alguns personagens que são personagens meus, né? Para a gente criar um pouco de diversidade ali, para você poder trazer para a criança essa referência que, por exemplo, eu não tive hoje, às vezes eu fico até muito feliz, que às vezes você vai lá, assiste Cartoon Network, hoje você percebe, né, que já existe uma preocupação muito grande e trazer essa visão não só de personagens em termos de etnias, né? Mas também assim, tipo, hoje você tem muitos personagens LGBTs para crianças que eu acho assim maravilhosos, tipo dentro do Steve Universe que você percebe que a maioria, que as personagens elas não têm necessariamente um gênero, né? Ali, elas não têm gênero. Então, isso para mim é uma coisa assim que, tipo, que minha cabeça falou assim, what? Que é isso? Maravilhoso! Sou, tipo assim, extremamente fã mesmo, justamente porque eu percebia isso, eu falei assim, e tanto que quando eu comecei a ter acesso a esse tipo de coisa que também me acendeu aquela luzinha, né? Tipo, é muito legal alguém começar para puxar toda uma como é que eu poderia dizer? Uma galera que vai começar a produzir isso e isso começa, eu imagino que educacionalmente, né? Isso vai mudar muita coisa assim daqui para frente, né? Eu acho que é uma coisa que meio que não tem volta. Então, dentro do meu processo criativo, sim, eu tenho toda essa preocupação, porque eu acho que é importante, sabe? Desde criança, desde a criança ela aprende com o entretenimento, por mais que o entretenimento não tenha essa função educadora, igual muitas pessoas elas acreditam, para mim o entretenimento ele é lúdico, a literatura ela te ajuda a sair do lugar comum e pensar em futuros possíveis, né? Eu acho que, por exemplo, a ficção ela ajuda a gente a pensar outros modos de vida diferentes do que a gente tem, né? Então, por que não utilizar isso dentro do entretenimento, né? Ai, achei fantástico. Super incrível, assim, ver o quanto que já está sendo feito e que está puxando o bonde, que não vai parar, igual você falou mesmo, achei incrível. Então, continuando, né, puxando o bonde. E Yuri, você pode contar para a gente um pouquinho? Você já tinha dado alguns spoilers, né? Já tinha comentado algumas coisinhas. Eu falei, vou deixar para comentar depois, porque vou querer ouvir um pouquinho mais sobre isso. Você já falou até de personagens de gênero, a representatividade trans, então se puder comentar um pouquinho mais para a gente, vai ser muito bacana saber como que tá nas suas obras também. Adorei a fala da Ana, foi muito legal, me senti contemplado em vários momentos, assim.
O que eu acho que é uma coisa muito legal desses momentos de conversa é que a gente percebe que a gente não é maluco, tem um monte de gente que pensa como a gente. Isso é muito legal. Eu acho que uma das coisas mais complicadas no meu processo criativo também sempre foi muito a questão da minha relação com o meu gênero, da minha relação com a minha sexualidade, e como isso se refletia nas coisas que eu criava. Então, eu mais ou menos comecei a ter uma posição política sobre o mundo e sobre as coisas, tipo, quando eu comecei o mestrado, isso tem, sim, 6, 7 anos que eu fiz o mestrado, que foi um mestrado em estudos interdisciplinares latino-americanos e que me abriu a cabeça para me entender como uma pessoa latina, para me entender como uma pessoa que, na época, tipo, eu ainda me entendia como bicha, que fez eu tipo, abrir os olhos, começar a fazer drag, que era uma coisa que eu queria. A drag me ajudou muito nesse processo de entender também o meu, da minha narrativa, dentro dos espaços que eu ocupo. E na mesma época eu estava dando aula, então também eu percebi como uma pessoa afeminada, com a sexualidade, né, tipo, aberta, sem necessariamente ficar me escondendo, também fazia toda a diferença em sala de aula. E eu já tinha começado a criar minha história, mas sem, tipo, gente, revelando em rede nacional agora, eu era uma gay muito chata. Eu era uma gay muito chata, graças a Deus, assim, Daisy, obrigada. Eu tive pessoas muito boas na minha vida que me ensinaram muitas coisas e que me mostraram que tipo, tem muita diferença no mundo, né? E que eu não preciso ser mais uma pessoa que corrobora com isso. Eu posso ser uma pessoa que, tipo, vamos respeitar as diferenças, né? Vamos trabalhar em prol disso. Então, o processo de criação da minha história também é muito visível acompanhar esse meu próprio processo de entendimento político no mundo. E tanto que, tipo, o primeiro livro do menino, né, eu não abordo, não falo, tenho medo das coisas. Aí tem o segundo livro, da Yala, que é a minha drag, mas também que é uma personagem da minha história, que, enfim, é uma confusão. Ela já é uma entidade cósmica e que quer ser humana, ela quer aprender a ser humana. Então, ela é uma pessoa não binária, né? Então, ali eu já comecei a colocar mais coisas, tipo, porque eu passei a entender a mim mesma e também passei a entender todas não só as teorias, mas as vivências, né? Eu acho que colocar como vivências. E aí eu acho que trazer isso para a narrativa, trazer isso para a história, pensando daí, junto com o que a gente falou antes, de processo criativo, pensar no público, qual palavra usar, como desenhar, eu acho que justamente por a gente ter consciência disso tudo, fica mais difícil, né? Porque a gente não quer errar, porque a gente não quer contribuir com o mundo que a gente cresceu, que a gente não concorda, né? Então, tudo isso acaba somando uma responsabilidade que, particularmente, eu gosto, porque a gente pode ser uma geração de artistas que influencia a outra geração que vem e assim por diante, a gente vai construindo essa mudança. De falar, eu perdi... Eu era uma pessoa que antes de 2020... Calma. Eu não vou fazer conta. O Yuri Chato, antigo, ele convivia muito só com hétero, nada contra. Mas eu vivia muito com hétero, então eu não vivia, tipo, a realidade LGBT. Eu me isolava dela. Porque eu ser LGBT nos espaços que eu vivia me machucava. Eu me revelar, eu me abrir, geralmente sempre, tipo, as chances de eu me machucar eram grandes, né? Então, quando eu aprendi a não guardar isso, quando eu aprendi, não, eu tenho que enfrentar. Tipo, faz parte e se eu lutar agora, alguém vai lutar menos. E alguém vai lutar menos, sabe? Tipo, com esse pensamento eu comecei também a me posicionar politicamente. Daí vem essas questões. Como que eu abordo raça sendo uma pessoa branca? Como eu abordo transgeneridade e transexualidade? Como eu abordo, né, tipo, outras orientações sexuais e identidades de gênero e questões raciais que não me competem, né? Então foi um processo longo de estudo também. Então, a maioria dos personagens da minha história não são brancos, né? E isso foi uma escolha. Justamente porque, tipo, poxa, mais uma pessoa branca criando história com pessoas brancas. Então eu pensei, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma história protagonizadas por pessoas não brancas, e eu conversando, estudando com amizades, eu tipo, escolhi colocar
abordar a raça a partir de uma pessoa branca desconstruindo o seu privilégio. A partir de uma pessoa branca percebendo os lugares que ela ocupa, né? Tipo, que isso é uma coisa que eu vou abordar no terceiro livro da história. Já, ó, gente, propaganda, hein? Aproveita. Spoiler. Então, eu fico sempre com isso na cabeça martelando, né? E quando eu tomei essa posição e essa decisão de mim para com o mundo, eu comecei a criar personagens declaradamente trans. Eu criei a Fractal, que é uma personagem trans, ela não é branca, ela, tipo, tem poderes psíquicos e ela está descobrindo esses poderes junto com a identidade dela. Então, existe todo um processo, tipo, por que não? Sabe? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso criar aquilo? Por que eu não posso colocar filosofia dentro de uma jornada de identidade LGBT, sabe? Por que eu não posso também usar essas linguagens com as quais eu cresci, as quais eu gosto, e me posicionar politicamente? Então, acho que essa questão da representatividade, ela tange muito também a decisão da gente dar a cara a tapa, né? Porque vai vir gente que não vai concordar, mas vai ter toda uma quantidade absurda de pessoas que vão se beneficiar e que vão estar junto com a gente, sabe? Então, acho que foi esse momento de, ok, eu preciso escolher o que eu vou fazer da minha vida. E foi muito bom, porque eu comecei a perceber que justamente, tipo, qualquer trabalho que eu vou fazer parte, ou que eu vou construir, ou que eu vou, enfim, criar, eu posso agir politicamente. Eu posso, por exemplo, escolher representar 2 crianças como 2 animais sem gênero, né? Tipo, ou fazer a Rebecca Sugar, né? Tipo, e botar a Ruby de vestido de noiva para ninguém achar que ela é um menininho, sabe? Brincar com tudo isso de uma forma que alguém vai lá e falar, não, é menino, ah, não, é menina, ah, não, é uma capivara. Tipo, não é nem menino nem menina, é uma capivara. Sabe? Por que você quer pôr um gênero no bicho? Tipo, então, levar essa coisa que, tipo, a criança, ela olha, ela não vai ver nem menino nem menina, ela vai ver uma capivara de camiseta. Não importa para ela se é menino ou menino. O que importa para ela é que a capivara está banhando, está se divertindo, está passeando, está vendo cores, está brincando com a amiguinha ou com o amiguinho, sabe? Tipo, e a criança, ela vai se ligar a isso. A criança vai se ligar ao sentimento. A criança vai se ligar à descoberta. Né? Isso colocando dentro desse exemplo do livro infantil, né? Mas eu acho que, para não estender mais, eu acho que faz parte de todo artista LGBT, eu acho, esse momento, sabe? De decidir pegar leve consigo mesmo e fazer o que quer, fazer o que sente que tem que fazer, porque faltou pra gente, né? Como a Ana disse, eu tô vivendo na época errada, por que eu não sou a criança que tá assistindo Steven Universo agora? Mas eu posso ser a adulta que assiste Steven Universo 1.500 vezes, sabe? Tipo, então a gente fica nesse sentimento de a gente pode mudar o mundo com arte, né? Porque, de novo, parafraseando a Ana, desculpa, Ana, eu vou usar você de novo, cansa um pouco esse negócio de tudo que é para criança tem que ser educativo, sabe? Não tem, sabe? Não precisa, a gente aprende com qualquer coisa, a gente aprende em qualquer momento, o tempo todo, sabe? Não tem que ser educativo, tem que ser palatável, tem que ser compreensível, tem que ser divertido. Eu acho que é um pouquinho disso, assim, para não me estender mais. Obrigado. Ai, eu amei, super mega inspirada, já estava também com a fala da Ana, mas acho que é muito pensar realmente o quanto que o pessoal é político, e concordo super que todas essas ações e a arte podem mudar positivamente o mundo e a próxima geração de artistas. Então, achei lindíssimo, tenho nem mais palavras, então eu já vou chamar a Cora para compartilhar também com a gente como tem sido esse processo para você. Eu me identifiquei muito com o que o Yuri falou, porque eu fui uma pessoa que eu demorei muito para entender o poder que a gente tem como criadores de história, sabe? E o meu primeiro quadrinho, por exemplo, é a minha maior crítica, é um projeto que eu tenho muito orgulho dele, eu acho ele muito bom, assim. Eu entendo isso e eu comecei a tentar desconstruir isso a partir dos próximos trabalhos. Eu lembro que eu tive uma crise, porque ele foi meu TCC, né? Eu estava para apresentar ele, acho que na semana anterior eu falei assim, cara, os 2 personagens principais são homens cis. Tipo,
E eu sou uma mulher fazendo um quadrinho, mais um quadrinho com um homem, eu entrei num parafuso, assim. Eu tive que conversar com muita gente para as pessoas falarem, calma, Cora, tipo, tá tudo bem também, sabe? Tipo, só o fato de você ser uma mulher também fazendo isso, tipo, um quadrinho, né, se autoproduzindo, pô, olha que legal e tal. Mas eu demorei para conseguir perceber o que eu tinha que fazer, o que eu poderia fazer, esse poder que a gente tem, né? E paralelamente isso, né, com eles falando, assim, eu fui pensando muito, eu comecei a pensar muito, vocês falaram de nascer na época errada, com o Steven Universe. Eu gosto muito de falar que tem 2 quadrinhos que, se eu tivesse lido na adolescência, eu tenho certeza de que eu teria me desconstruído muito mais rápido, assim. Um deles é o Lumberjanes e o outro é o Paper Girls. Os 2 são protagonizados por mulheres fodas, desculpa, eu falei também, por mulheres incríveis, por garotas incríveis, que cada uma tem uma personalidade muito diferente. E eu sabia que na minha pré-adolescência e adolescência eu não era aquela menininha, né, no sentido, não estou nem falando se é bom ou se é ruim, mas eu não me via nas minhas amigas, por exemplo, sabe? Eu não me via nas meninas do meu colégio, porque eu não gostava das mesmas coisas, eu não gostava, né, do estereótipo que ligam ao ser feminino, então, do vestido, do salto, da cor rosa, das coisas que meninas fazem, né, que coisas que meninas são supostas a fazer pelo que a sociedade acha que as meninas têm que fazer. Então, eu nunca me entendi nesse espaço, né, mas, assim, eu ficava... Hoje em dia eu vejo que eu era meio confusa, assim, né, porque eu não entendia, mas... Sabe, como é que uma mulher pode, né, não exercer todos esses papéis que essa sociedade quer que a gente exerça? E esses 2 quadrinhos eu li e, assim, foram coisas que aqueceram o meu coração, sabe? Porque você tem desde a menina mais feminina, digamos assim, até você tem aquela menina super badass, que, assim, tipo, né, as roupas dela não são ditas como estereótipos femininos e tá tudo bem. Você tem discussões de sexualidade de uma forma muito, assim, muito leve, sabe? E assim, eu acho que eu não lembro exatamente quando que eu comecei a me desconstruir mais, mas assim, eu tenho certeza que esses quadrinhos, são 2 séries de quadrinhos, eles me ajudaram muito a perceber isso, sabe? Perceber, não, beleza, eu posso fazer, sabe? E outra coisa que me atrapalhou muito, né, quer dizer, ajudou eu demorar a ter toda essa desconstrução, foi também o medo de... Porque, por exemplo, eu demorei para me entender. Acho que hoje em dia eu penso que não tem isso de demorar, né? Eu, por exemplo, passei minha adolescência sendo hétero, digamos assim, né? Embora hoje em dia, quando eu falo com as pessoas veem minhas fotos e falam comigo, elas falam, cara, você nunca foi hétero. Mas eu até entendo, assim, talvez se eu tivesse lido esses quadrinhos, talvez eu teria exatamente me entendido mais rápido, sabe? Mas perdi um pouco do que eu estava falando, que eu vou emendando um assunto no outro. Mas, assim, lembrei que eu demorei... Então, aos 23 anos, eu comecei a me entender e eu demorei muito para me assumir até para o meu melhor amigo, assim. Porque depois que eu me assumi para ele e tal, eu fui me assumindo aos poucos, eu ainda assim tinha muito receio de colocar no meu trabalho determinados assuntos, porque eu tinha medo de perder trabalho. Eu tinha medo de não ser mais chamada para as coisas. Então, eu acho que parte também de eu ter demorado tanto para me desconstruir através do meu trabalho foi o medo de perder as coisas, sabe? E só que em determinado momento, quando eu vi que, tipo, pelo menos as pessoas ao meu redor, né, o trabalho que eu estava inserida no estúdio de animação e as pessoas ao meu redor dos quadrinhos estavam me recebendo muito bem, então, assim, cara, as pessoas que importam estão me recebendo muito bem, então eu vou abraçar isso. E foi quando eu comecei a me assumir mais no meu trabalho, principalmente no meu trabalho adulto, né? E hoje em dia, toda vez que eu tento fazer algum trabalho, assim, que por encomenda, um autoral, eu tento fazer alguma coisa de diversidade, assim, porque é aquilo do poder, né? Eu tenho que poder usufruir dele para que outras pessoas consigam se ver como eu não consegui me ver quando era adolescente, sabe? Então, eu gostaria muito de conseguir, né, fazer isso com as pessoas. Ai, perfeito. Acho que muito bacana ver o quanto que os 3 trazem muito essa questão de deixar a versão de vocês mais jovem, contente, satisfeita com o que não tinha na época, né? Então, muito bacana ver o quanto que
a nova geração, com certeza, vai ter uma série de referências e representações que acredito muito que vai fazer diferença na vida deles, a partir do que vocês estão produzindo com todo esse poder mesmo, de estar criando novas narrativas, novas histórias e sendo autor. Então, lindíssimo, assim, triplamente inspirada, acho que saí daqui pensando várias coisas e muito inspirada mesmo, de pensar toda essa potência artística que está em ações. Acho que muitas coisas bacanas para pensar. E agora eu quero fazer algumas perguntas para cada um, algumas perguntas para todo mundo que estiver assistindo a gente saber um pouquinho mais dos próximos trabalhos de vocês e também saber um pouquinho de trabalhos anteriores. Então, eu quero começar com a Ana. A Ana tá até com o pôster, né, no fundo que eu vi, do quadrinho que ela fez. E falou muito dessa parte também de animais e que trabalhou na parte da parte de abrigo, que foi muito próxima. E aí fez um quadrinho que é muito voltado, né, à história, muito relacionada mesmo com o cachorrinho. E agora está fazendo o quadrinho que é com o Miguel, que é um animal muito famoso, né? Podemos dizer que é um animal muitíssimo famoso. E aí eu queria ouvir de você, assim, um pouquinho, como é que é a sua relação mesmo de trabalhar essa relação dos animais e falar isso para crianças, e até ouvir um pouquinho como é que está sendo diferente para você. Trabalhar agora, de novo, essa temática, mas numa gráfica MSP, que a gente sabe que já é um personagem que existe, que deve ser um processo diferente, e o quanto que você vê essa temática também como uma potência, né, para aproximar as crianças e até trabalhar temas mais complexos, né? Como você falou de perda, você falou de luto, de uma forma muito leve, de uma forma muito lúdica. Então, um pouquinho mesmo da sua relação com Fantástico, ver o quanto que é uma coisa que já bem quadrinhos, né? Sim, sim. Eu fico até pensando assim, né, que assim, não tem como eu não gostar de cachorro, sendo que eu fui adotada, quando eu nasci, né, minha mãe, tipo assim, adotou um cachorro no mês que eu nasci, sabe, assim, tipo, então, assim, aí foi uma cadelinha que eu convivi até meus 17 anos e vi ela morrer de velhice, sabe, então, assim, são coisas muito, que eu sempre tive essa proximidade muito forte, porque isso veio muito de família, muito da minha mãe, muito da minha avó, né, que infelizmente já faleceu. Mas assim, então essa temática ela surgiu assim, tipo, de uma maneira quase que natural, né? Porque hoje, né, por morar em apartamento e por condições financeiras me permite ter um pet só, mas eu lembro da minha infância na minha casa, tipo, com 12, 13 cães, assim, dentro de casa, sabe? Então, assim, era muita coisa, principalmente depois eu comecei a ter essa questão com os gatos, né? Que eu também comecei a adotar gatos. Tinha, até pouco tempo atrás, eu estava, tipo, com um gato e um cão, mas infelizmente agora só o cachorro mesmo, que inclusive é um cachorrinho idoso, né? Então, assim, então essa temática ela apareceu para mim de uma maneira muito natural, sabe? Mas eu confesso que hoje eu já penso assim que para as minhas próximas publicações eu já estou sentindo uma necessidade de falar de outros assuntos, sabe? Assim, apesar de eu amar, gosto muito de falar de bichos, mas até mesmo assim pela questão da Cora, né, que tardiamente se assumiu bissexual, eu também tive essa questão, assim, por mais que eu, na minha infância, na minha adolescência, né, eu tive relações, minhas primeiras relações amorosas foi com uma menina, né, minha primeira relação, só que quando você é criança e você vive num ambiente onde você não tem informação, né, na minha cabeça você tinha que escolher, ou você é lésbica ou você é hétero. Para mim não existia, tipo, se você gostar de um ou de outro, isso na minha adolescência, né? Então, na minha cabeça, eu ficava pensando assim, eu gosto dos meninos, mas eu também gosto das meninas. Então, tipo assim, alguma coisa deve estar acontecendo aqui de errado, não precisava escolher.
Aí, lógico que você vai escolher o mais cômodo, né? Mais aceito social, te julgar, que você não vai sofrer preconceito, que é você estar inserido dentro de um universo heteronormativo, né? Então, aí depois de um tempo, assim, que eu comecei a pensar, e eu fiquei pensando que eu preciso contar outras histórias, sabe? Que eu acho que tem muito a ver com essa fase minha de descoberta, essa fase minha que eu estou me entendendo melhor, com outras questões, inclusive, assim, não estou falando assim, de necessariamente fazer quadrinhos adultos, 18 mais, mas eu estou com vontade de escrever para um público que não seja mais tão infantil, sabe? É justamente porque eu tenho muitas coisas que eu gostaria de falar, que eu acho que o universo artístico é uma coisa muito que vem de dentro, né? É uma coisa assim que, pelo menos para mim, é um pouco assim, por exemplo, assim como falar sobre animais era uma necessidade para mim naquela época. Talvez hoje eu me pego escrevendo coisas tipo assim, sobre romances mesmo, sobre eu gosto muito de principalmente consumir também histórias voltadas para talvez esse universo queer ou esse universo de um pouco mais diverso, né? E às vezes eu sinto que esse momento, hoje eu sou com 35 anos, né? Eu fico pensando que eu estou no meu ápice da minha descoberta a respeito da minha sexualidade os meus e uma quebra assim mesmo de padrão de desconstrução, né? Eu vim de um longo casamento heterossexual, um casamento hétero que eu fiquei 10 anos com uma pessoa, então assim, hoje eu sinto que um pouquinho desse universo, porque eu sinto uma vontade de colocar mais as minhas questões, deixar minhas questões um pouco mais presentes no meu trabalho, sabe? Assim, tipo, de falar um pouco, não necessariamente sobre sexualidade, que eu acho assim que, por exemplo, a sexualidade é simplesmente uma questão que é natural a só a questão da maneira de se comportar o universo faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, e às vezes hoje eu já sinto essa necessidade, né? Então, assim, eu tenho projetos que já estão escritos, assim, que eu estou pensando em trabalhar, que é muito voltada para isso, e também eu sou uma pessoa muito ligada à minha história, né? Tipo, a história da minha família e como que essas coisas hoje em dia me afetam e como que isso é importante para a formação de quem eu sou, sabe? Então, vem muitas coisas aí. Não vou deixar de gostar de pets, é lógico, né? Talvez eu ainda volte também, a gente pode voltar a falar sobre isso depois. Mas, às vezes, eu sinto uma vontade também de migrar do mundo totalmente infantil, né? Infanto-juvenil, para começar a fazer uma linguagem que eu também fale com pessoas da minha idade, pessoas de outras gerações. Não que o meu quadrinho também ele acaba sendo muito lido por adultos, né? Por isso que às vezes principalmente quando você foi embora, eu nem consigo classificar talvez ele como infanto-juvenil. Talvez ele seja um juvenil mais adulto, né? Mas eu acho que é porque a gente vai amadurecendo assim um pouquinho algumas ideias e vai entrando em outros universos, né? A gente vai permitindo contar outras histórias de acordo com que a visão de mundo e as nossas vivências vão mudando também, né? Eu fico muito feliz em perceber que a Ana de hoje é muito diferente, talvez, da Ana de 10 anos atrás, assim, tipo, a gente perceber esse crescimento e esse amadurecimento, sabe? Eu acho isso. Não, com certeza. Eu já estava super ansiosa para ler Mingau, agora eu estou super ansiosa para ler Mingau e para ler o seu próximo quadrinho, Com que você falou. certeza. Super, acho que vai ser super bacana e de ouvir um pouco mais da sua história e de você, e de ter essa outra abordagem super pronta já para essa obra, que acho que vai ser um grande sucesso. Então, muito bacana ouvir essa sua visão de futuro mesmo, e de próximos passos, e de próximas obras. Muito massa. Indo agora,
eu queria perguntar um pouquinho, que a gente até falou, você até comentou um pouquinho, né, que você faz muitos tirinhas autobiográficas e coloca um pouquinho de você nas tirinhas e nas histórias que vai estar contando. E aí também teremos aqui, né, uma gráfica MSP sendo produzida, que é a da Denise. E aí eu queria ouvir de você um pouquinho, assim, se vai ter algo também um pouco autobiográfico, alguma inspiração mesmo sua ou da sua infância nesse quadrinho, ou não, vai ser completamente não inspirado em nenhum ponto. E como é que foi esse seu processo mesmo, né, de terminar agora a gráfica MSP, o que você puder contar, claro, acho que vale a pena ouvir um pouquinho como é que para você e a sua relação com a personagem mesmo, se era uma personagem que você gostava muito, ou se era uma personagem que, quem é essa personagem, como é que foi para você também contar a história dessa personagem específica? Sim. Vou começar pelas tirinhas autobiográficas, até separei aqui os livros para mostrar para quem está vendo aí, são esses dois daqui que eu postava no Instagram e através de financiamento coletivo consegui lançar esse daqui em 2017, esse aqui em 2019, e eu tenho muito orgulho deles, eu gosto que eles têm uma cor chamativa também, então eu gosto bastante disso. E eu não consegui separar os Zeladores do Tempo para mostrar também, porque a versão impressa dele está esgotada. Eu tenho eles, mas está em algum lugar nessa bagunça aqui atrás que vocês estão vendo, que eu não sei direito onde está. Mas sobre a Denise, assim, não posso falar muito, mas o que eu posso falar é que eu já gostava da Denise, eu gostava muito por ela ser a personagem doidinha que ela é nos gibis, assim, e eu gosto muito da questão da quebra de quarta parede que ela tem nos gibis. Eu tento colocar no meu trabalho, assim, eu digo sempre que eu gosto de tentar lidar com os problemas da vida através do humor, sabe? Então, eu gosto disso também, dos comentários irônicos que ela faz nos gibis e tal. Então, e foi muito legal, porque, assim, por ela ser uma personagem secundária, né, ser a personagem que não faz parte dos 4 principais ali, que tá sempre em todas as histórias, né, eu tive que fazer uma pesquisa, né, de novo, falando da questão da pesquisa, eu fiz uma pesquisa bem grande, assim, dela e tal, e eu me apaixonei por ela, assim, mais do que eu gosto mais dela agora do que eu gostava antigamente, porque eu me apaixonei por ela, assim. E eu me apaixonei também pelo que eu coloquei no quadrinho, sabe? Porque doido, eu tô emotiva, né? Porque eu entreguei, tipo, hoje eu fiz umas últimas correções e mandamos para Panini, né? Hoje, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já vai ter alguns dias que isso foi feito, mas eu estou muito orgulhosa, sabe, do que eu fiz na Denise. Eu estou muito orgulhosa do quanto eu me coloquei ali, não por ser autobiográfico, mas por eu ter colocado muito de mim, assim, naquilo, assim. É porque quando vocês lerem, talvez a gente tem que fazer um segundo papo, assim, para depois que vocês lerem eu explicar o que tem de mim ali, né? Porque tem muito de mim ali. Pela personagem, assim, eu tô doida. Eu queria poder falar mais, mas assim, infelizmente eu não posso. Mas é isso. E sobre futuros trabalhos, assim, eu quero muito continuar infanto juvenil, mas também quero poder fazer narrativas longas adultas, que é um desejo que eu tenho há muito tempo. Eu tenho uma história que eu escrevo, apago, desde 2017. É uma história que me acompanha há um tempo já. Eu não consigo finalizar porque ela é muito pessoal. E ela não chega a ser humor. Ela vai ter uma pegada mais irônica, assim, um pouco da vibe do Fleabag, né? Que ela fala de tragédias de uma forma irônica e eu gosto muito disso. Então, é uma pegada dessa, só que por ser um quadrinho muito pessoal, é um quadrinho que eu tenho muita dificuldade de fazer. Ele exige muito de mim para fazer. Então, eu não consigo. E por várias vezes eu já tive bloqueio criativo na vida, assim, não só necessariamente nesse trabalho, por causa desse trabalho, porque esse trabalho acabou me impedindo de fazer outras coisas. Mas hoje em dia, então, eu deixo ele ali de lado. Quando ele estiver pronto, quando eu estiver pronta para ele, a gente vai voltar a se encontrar. E, enquanto isso, eu tenho outros projetos, outras ideias anotadas, assim como a Ana falou, né? São tempos que eu anoto no caderninho, anoto nas notas do celular, e que provavelmente eu vou querer fazer. Eu queria muito fazer alguma coisa
tão importante que eu sinto que é Lumberjanes e Paper Girls, por exemplo. Queria fazer alguma coisa tão importante para garotas e adolescentes quanto... Espero que Denise seja um pouco assim também, mas assim, queria que os meus próximos quadrinhos conseguissem atingir crianças e adolescentes, né? Como esses livros eu sei que me atingiriam quando eu era adolescente. Então, é isso, assim. Eu não tenho nada, por enquanto, elaborado, até porque eu tenho o meu trabalho em animação também, e ele acaba me consumindo até mais do que eu gostaria. Mas eu gosto muito do meu trabalho com animação também, mas é aquilo de... Queria ter um pouco mais tempo para os quadrinhos, porque quadrinho mexe demais com esse meu coraçãozinho aqui, sabe? Então, é isso, assim. Mas, por enquanto, eu não tenho nenhum quadrinho já né, enfileirado aí para os próximos meses, mas também agora eu quero estar entregue a Graphic. Eu preciso só agora dar uma respirada, porque, nossa, foi bastante trabalho, sabe? Não, com certeza, foi entregue hoje, né? Hoje, neste momento. Então, com certeza, ter um momento de descanso, de respiro, para depois mesmo começar outros projetos. Mas muito bacana, que já tem várias ideias legais. E PocCon, a organização da PocCon aqui que está com a gente, vamos marcar este papo pós-ler Denise, Sim, para sim. ouvir um pouquinho o que vamos descobrir, o que tem de você, não autobiográfico, mas inspirado nessa história, que eu tô super animada também. Sou super suspeita por gostar muito mesmo da proposta, né? A gente conseguir ver Sim. personagens, a gente cresce com eles e conseguir ver eles com uma outra roupagem. Então, super animada para sua obra e da Ana também. Muito obrigada, Cora, muito bom. E aí, Obrigada, agora, Natália. o Yuri. O Yuri, inclusive, quem não viu a biblioteca da PocCon, tem muitos, 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 muitos quadrinhos do Yuri na biblioteca da PocCon. Então, se você não conhece ainda o trabalho do Yuri, sugiro que você pesquise a biblioteca da PocCon, que tem muita coisa bacana. E aí eu me deparei com todo o universo, deixa eu ver se eu estou falando errado. Sim, o universo do menino, que é um universo mesmo, né? Uma história super hiper conectada. É Marvel porque choras. E achei muito bacana o quanto que tem uma série de linguagens diferentes. Então, o quanto que tem um quadrinho que é mais experimental e sem cenários praticamente, um quadrinho que é mais com um cenário muito robusto e de fantasia. Aí tem também essa parte de livro ilustrado, tem conto, então várias linguagens diferentes de estar construindo uma mesma história, né? Uma mesma dimensão dessa história. E eu queria ver um pouquinho de você, assim, como é que pensar esses passos de, nossa, eu vou contar a próxima parte dessa história, eu vou contar o outro lado do que acontece. Como que você pensa, eu quero fazer essa parte em quadrinhos, eu quero fazer essa parte em conto, eu quero fazer em livro ilustrado. E também ouvir um pouquinho o próximo lançamento, né? Que a gente já ouviu que vai ter na PocCon o lançamento, já tem a ideia da próxima. Então, acho que eu ouvi um pouquinho mais sobre esse universo do menino mesmo, e que eu achei muito bacana, quanto que é um universo que permeia várias linguagens e várias abordagens artísticas e várias experimentações gráficas mesmo. Ai, obrigado, Natália, por falar com tanto carinho, assim. É gostoso ouvir alguém falar com carinho do nosso filho, né? É bom, dá um quentinho. Eu tenho muito carinho pelo menino que não sabia voar, assim, porque ele começou como um projeto em defesa e hoje eu faço terapia por causa dele, aquelas, né? Brincadeira. Porque é muita coisa. A ansiedade, ela é uma coisa que, assim, eu acho que ela foi o A do meu DNA de ansiedade, assim, eu cheguei a essa conclusão, porque é desespero, o N eu ainda não descobri o que que é, e o A é ansiedade, porque eu tenho muita vontade de pôr tudo logo para fora, então eu sempre estou fazendo, tipo, muita coisa ao mesmo tempo. Tipo, tinha uma época que eu pintava camiseta, então eu pintava camiseta, fazia caderno, desenhava, fazia livro, fazia drag, participava. Assim, tipo, era de domingo a domingo, assim, eu não parava. E isso afetou muito minha saúde, assim, em um determinado momento, assim, porque eu gosto de estar envolvido com muita coisa, mas também chega um ponto que, calma, tem um limite. Então, digamos assim, eu lancei, esse vai ser o quarto livro da série do menino, né? Mas, assim, é um universo muito complexo. Então, eu tô falando da minha ansiedade justamente para poder colocar a, o, a narrativa transmediática foi a resposta que eu encontrei para minha ansiedade. Tipo, então, eu comecei com os quadrinhos,
depois eu fui para um romance ilustrado, que é da Yala. E que esses dias eu achei uma crítica, às vezes eu digito o meu nome no Google, né? Quando não tem nada para fazer, e eu achei uma resenha do livro da Yala. E eu achei muito fofo, muito bonito. Só que teve uma coisa que eu achei curiosa, que, tipo, uma coisa que era intencional no livro, a pessoa resenhou como uma crítica, como se fosse algo, tipo, que pudesse ser diferente. Porque a pessoa comentou alguma coisa do tipo, o livro, ele começa de lugar nenhum e termina em nenhum lugar. Basicamente, assim, isso. E eu pensei, tá, mas essa foi a minha intenção, era para justamente, porque a Yala é uma entidade dos sonhos, então a ideia era que o livro todo fosse, tipo, justamente isso. Acabou. Então, assim, eu fiquei muito feliz que ela percebeu isso, eu só fiquei triste que eu não deixei claro o suficiente para ela entender que essa era a minha intenção. Mas isso fez eu perceber também como que as pessoas vão perceber diferente o nosso universo, o nosso processo criativo, né? E eu acho isso fascinante, assim, tipo, justamente porque também me motiva a criar mais. Então, por exemplo, eu já fiz curta-metragem, tipo, peguei a câmera emprestada do meu amigo, chamei um amigo ator, contando a história. Eu gravei, em 2018, eu gravei um videoclipe com pessoas daqui da região, e foi, tipo, super divertido, assim. Foi uma bagunça, mas foi muito legal. E tudo assim, tipo, porque eu queria trazer isso, eu queria levar as pessoas para outras experiências também. Tipo, olha, essa é a minha cabeça. Pá! E joga assim. Então você vai começar a ler o livro do menino, você vai em algum momento ler um conto, você em algum momento vai assistir um curta-metragem, em algum momento você vai ler uma tirinha, em algum momento você vai assistir uma performance drag que vai contar alguma coisa do universo que você só vai conseguir ver naquela performance ou numa gravação de celular de baixa qualidade. Então, assim, nesse momento, agora, que eu acabei de terminar o segundo livro, dos quadrinhos, no caso, né? Eu vou dar um tempo, literalmente. Eu vou voltar da PocCon e vou tirar, sei lá, umas 2 semanas de férias, se eu conseguir, porque foi muito traumático o processo desse livro. Porque quando eu comecei a fazer ele, eu estava num relacionamento, que daí o relacionamento terminou, meu gato morreu e eu fiquei endividado. Então, tipo, foi assim, foi o que aconteceu em um mês, e que aquilo me mudou a minha relação que eu tinha com a minha própria obra, né? Tipo, isso fazendo uma conexão com tudo. Então, eu acho que às vezes a gente passa por uma série de situações na nossa vida que leva a gente a questionar, tipo, sou eu. Então, assim, foram 2, 3 anos, 4 anos, desde que eu comecei a fazer o segundo livro. Então, tem um intervalo de 4 anos entre os livros. E eu terminei o livro agora esse ano, consegui terminar, mandar para a gráfica, já estava financiada, a gráfica já estava paga, mas veio pandemia e afundou todo mundo nesse chorume de Bolsonaro, sabe? Tipo, é triste a gente ter que lutar por coisas que são óbvias, assim, sabe? Tipo, são básicas. E isso afetou todo mundo também, né? E, tipo, dentro da minha realidade me afetou que, tipo, eu não consegui criar, não consegui fazer nada. Tudo que eu criava era muito doloroso, sabe? Tudo que eu tirava demorava, era difícil. E aí hoje, eu estava até falando com meu namorado disso, tipo, eu olho para minha arte, eu gosto da minha arte, eu acho ela bonita, eu fico satisfeito, mas eu não me identifico mais com o meu desenho, sabe? Eu tô nesse momento assim, tipo, eu tô conseguindo desenhar o que eu quiser. Eu tenho 3, 4 desenhos aqui parados que eu não consigo continuar. E aí justamente isso, sabe? Eu quero sair da lógica de produção que sem querer eu caí, porque eu acho que também isso é um sentimento de todos os artistas. O Instagram, a internet força a gente a produzir conteúdo e não a fazer arte. Então, se manter num ponto de equilíbrio para conseguir manter isso foi assim, foi para mim foi um desafio que não deu muito certo, assim, eu me perdi legal. E agora eu estou nesse processo de novo de reencontro. E aí eu tenho várias ideias de coisas anotadas que eu quero fazer, tipo, eu quero fazer livros ilustrados de terror, quero fazer livros ilustrados de adolescente, eu quero fazer romances distópicos, assim, tem muita coisa que vem na cabeça. Mas aí chega na hora de sentar para criar, não sai justamente por causa dessa
Tipo, sabe quando tipo, não tá faltando uma peça, tá faltando um continente no meio, assim. Eu preciso criar uma ponte para poder conseguir falar, não, é isso que eu vou fazer agora. Então, eu tô bem nesse momento, tipo, ok, eu lembrei que eu faço arte transmediática, então eu preciso voltar a fazer drag, porque eu também não faço drag vai fazer mais de ano, por causa da pandemia. Tipo, e aí, você sabe, tipo, eu acho que para o artista, para gente que é artista, não conseguir fazer aquilo que é basicamente o nosso ar, tipo, mexe muito com a gente. Então, eu percebi que ficar distante da drag me fez mal, porque não tinha para onde ir, eu não gosto de me montar em casa. Aqui nessa região faz 75 graus no calor, então passar 5 camadas de base, mais negócio, mais cola, mais peruca também, você tem que estar no grau, assim, no pique. E eu quero misturar tudo isso, né? Tem muita coisa sobre a Yala, por exemplo, que eu ainda quero explorar. Eu quero fazer vídeos de contação de história com ela, sabe? Tipo, montar um cenário, fazer a drag, contar a história, sabe? Tipo, e histórias assim, a Yala é uma entidade de mais de 1000 anos. Ela tem muita coisa para contar. Ela tem muita coisa legal que ela quer compartilhar das vivências dela. E eu fico pensando, não tem como fazer isso só com texto ou só com desenho. Eu tenho uma drag, eu posso fazer isso. Então, tem todas essas questões sentimentais, emocionais que se conectam. Então, tem muitos projetos para o segundo semestre. E aí eu vou fazer literalmente igual aqueles programas de TV, jogar para o alto o papelzinho e escolher qual que eu vou fazer agora. E encabeçar, porque é difícil também, às vezes, assim, né? Tipo, viver da arte e conseguir continuar. Tipo, é uma luta constante. Conseguir trabalho, conseguir que paguem o preço que é justo. Conseguir financiamento coletivo é uma jornada de trabalho duplo. Você tem o teu trabalho e, ao mesmo tempo, você está na internet pedindo para as pessoas apoiarem, fazendo... Hoje, faz 3 dias que eu estou organizando lista de endereço, né? Tipo, é um trabalho super burocrático. Né? Tipo, e depois tem que imprimir as etiquetas, colar os envelopes, ir para os correios, separar, assinar os livros. Então, tem muita coisa também que não é questão de criatividade, mas é uma questão de disciplina. Né? A gente encontrar essa disciplina no meio do processo criativo, que por si só é um processo caótico, é mudar a chavinha do cérebro. Agora eu crio, agora eu administro. Né? E eu não sei, tipo, as meninas, mas para mim eu preciso geralmente de 1 dia, 2 dias de intervalo para mudar a chavinha. Eu não consigo, tipo, agora eu vou sentar e desenhar, eu não vou conseguir. Eu vou ficar frustrada. Eu preciso, tipo, descansar. E amanhã eu vou acordar e vou dedicar o dia, porque daí eu pesquiso imagem, aí eu boto uma música, daí eu vou fazer os riscos, escrevo, e daí, tipo, é um outro processo. Então, assim, ideia, tem até um papel aqui que eu anotei o nome de um livro que eu quero fazer, um livro de ilustrado de comédia, porque Me Condene, meu namorado me fez assistir Legalmente Loira agora, depois de velho, e é maravilhoso, e é perfeito, e é tudo que eu achei que não era, assim, é tipo, é maravilhoso. E assim, vem ideias, vem coisas assim, tipo que igual isso que a Ana tá passando, sabe? Eu quero criar outras coisas também. Eu quero pôr outras partes de mim para fora. Como eu faço isso? É essa pergunta que eu tô tentando responder para mim mesmo agora, assim, sabe? Tipo, porque daí, eu ouvindo as meninas falarem também, me veio muito disso. Todos os meus personagens, eles não estão enfrentando um desafio, eles estão em busca de algo. A Yala está em busca de aprender a sentir, o Kai está em busca de aprender quem ele é. A Cubo está em busca de conhecer o mundo. A Fractal está em busca de aprender os poderes e defender a identidade dela, sabe? Tipo, todos eles estão em uma jornada, nenhum deles tem algo pronto. E nenhum deles sabe onde vão chegar. Então eu tô me sentindo igual aos personagens agora. Tipo, quem eu sou, o que eu tô fazendo, para onde eu vou e o que vem depois, sabe? Como que eu boto essas partes de mim para fora de um outro jeito? Como que eu me reinvento? Eu acho que são respostas para o próximo capítulo, para o próximo papo. Assim. Mas eu espero assim, ter compartilhado um pouquinho do meu desespero. Não, com certeza, ele deixou esse spoiler pra gente, cenas do próximo capítulo. E adorei, assim, de pensar realmente toda essa narrativa transmediática. Quando você falou isso, eu falei, gente, sabe quando você sabe o nome, mas você não relaciona o nome com o processo? Gente, é isso. Que fantástico! E todas essas relações e de pensar realmente como que pode estar criando outras narrativas que vão estar se conectando e
muito bacana, que tem vários projetos e com certeza no momento certo vai saber exatamente qual começar e vai dar tudo certo e vai ser fantástico. E super parabéns pelo lançamento na PocCon, todo mundo que está nos assistindo, vá para a PocCon ver este lançamento maravilhoso que vai ser muito legal. Muito obrigada. A gente já vai estar terminando então agora o nosso papo. Por mim, eu ficava mais 3 horas com vocês. Ainda tenho aqui o dobro de perguntas, dava para ficar, fazer um intensivão, porque acho que são trajetórias e trabalhos fantásticos. Eu saio daqui super inspirada e muito feliz, realmente, um pouco mais do processo de vocês, da história e todo que vem de vocês as obras. A gente falou muito dessa questão de finalidade, do quanto que é político e do quanto que muito é transmitido pensando nesse grupo juvenil, infantil, e o quanto que eles vão ter uma outra visão de mundo e vão ter outras referências e representações a partir do trabalho que vocês estão fazendo. Então, super obrigada por estar fazendo esse trabalho fantástico, que eu acho que com certeza está fazendo uma grande diferença para as próximas gerações, para as próximas das próximas. Então, super parabéns por todo o trabalho que vocês estão fazendo, que é super inspiracional, super necessário. Então, agora, para a gente terminar com chave de ouro esse painel, queria que cada um desse um recado no final e falasse o Instagram, os contatos, todo mundo também que está assistindo a gente, continue seguindo o trabalho de vocês, conhecendo um pouquinho mais. E aí, acho que a gente vai fazer a ordem inversa da conversa para a gente terminar. Então, começando com o... Aí eu finalmente vou ter o meu momento de fazer a Rita Von Hunt. Como você pode ver em algum lugar dessa tela, o meu Instagram é Yu Amaral, e você pode me seguir lá para conhecer as artes que eu faço, as fotos dos gatos que estavam aqui atrapalhando e fazendo festa, como se nada tivesse acontecendo. E eu acho que um recadinho final é: vem na PocCon, conhece a gente de perto. A gente que é artista tem medo de interagir. A gente geralmente acha que a gente está errado de viver de arte, enquanto as pessoas estão vivendo de alguma outra, mas não, viver de arte é ok, é massa, é legal. Se você é artista, se você quer criar, se você tem um fanzine, qualquer coisa, leva pra gente ver, vai lá passear, trocar ideia, vai se misturar com gente que é como você, uma pessoa que sonha e uma pessoa que quer fazer o mundo melhor. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigado, meninas, por compartilhar. Foi muito legal conhecer vocês de pertinho. E é isso, um beijo. Muito, 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 muito obrigada. E agora, a Cora, palavras finais, jabá, Instagram, links. Primeiro, então, queria agradecer, né, a PocCon por estar não só fazendo evento, mas gerando essas rodas de discussão. É muito bom participar de uma mesa onde a única pergunta não seja como é ser LGBT nos quadrinhos. Então, poder responder outras perguntas é muito bom, vocês não têm noção do quão bom é isso. A minha rede social é Corotone, é como se fosse Cora Otone, só que sem o A, junta tudo, mas se você esquecer, joga Corotone no Instagram, que eu acho que você vai achar duas, e as duas sou eu, então... Mas segue a profissional, a outra tem muita foto do meu cachorro, que também ele é lindo, assim, que eu também tive que fechar a porta, porque senão ele estaria pulando aqui em mim, assim. Mas o recado que eu vou deixar é, na PocCon eu não vou ainda estar lançando nada, porque o meu quadrinho mesmo de lançamento é julho, então por algumas semanas de distância eu não estarei, mas eu estarei com Corenstein 1 e 2, os 2 volumes, vou estar também com uma zine sobre relacionamento à distância, que é de como eu e minha namorada, né, a gente lidou um pouquinho com isso de uma forma bem humorada. E o pedido que eu vou deixar para vocês é que vocês leiam a gráfica da Denise, que está um arraso, e vocês vão entender o porquê. E eu quero muito saber o que todo mundo está achando. E é isso, vão na PocCon trocar uma ideia com a gente lá. E eu vou dividir a mesa com a Ana, então vai ser bem legal. Que fantástico, maravilhoso. Ótimo spoiler, ou não, né? Dependendo de quando você está assistindo, mas muito bom. Então, Ana, agora, complementar a parceira de mesa.
Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite também de estar dividindo esse momento maravilhoso com a Cora, com o Yuri, que é maravilhoso. Eu não conhecia seu trabalho, Yuri, dei uma pesquisada aqui enquanto, assim, fiquei muito feliz, tipo, com o seu trabalho maravilhoso. Da Cora eu já conheci, então, maravilhosa como sempre. Então, assim, eu queria muito agradecer mesmo o convite, essa oportunidade de estar aqui. E, assim, para quem ainda não conhece meu trabalho, o meu Instagram, ele é Ana Cardos, underline, arte, né? É, tipo, seria como se fosse Ana Cardoso, só que sem o ozinho no final. E, então, assim, não é muito difícil de achar, porque acho que só tem o mesmo, assim, de Ana Cardos Arte. E eu vou estar na POC pela primeira vez, eu nunca fui na POC, sempre fiquei só olhando assim pelas redes sociais nas edições anteriores, morrendo de vontade de ir. Então, para quem for lá, realmente também não vou ter lançamento, porque o Miguel suga todas as minhas energias, então eu acho que ainda vai ter lá o meu quadrinho, né? Eu vou levar alguns originais também. Então, eu espero encontrar todo mundo na mesa da PocCom para poder dar um abraço, conhecer vocês pessoalmente também, que eu ainda não conheço. Vai ser maravilhoso compartilhar esse momento com vocês, mais uma vez, só que ao vivo, da próxima, e vai ser maravilhoso. Sim, super Muito obrigada obrigada. para poder abraçar todo mundo com as medidas de segurança e máscara de vacinação, gente, com certeza. Super obrigada. Vou também agradecer, muito obrigada pela organização da PocCom. Muito obrigada, Mário, pelo convite e por estar proporcionando mesmo esse espaço de discussão para a gente poder trazer e compartilhar com tanta gente boa, falar de vários assuntos super importantes. Muito obrigada, super importante esse espaço. Quem quiser seguir no trabalho é n.cepim, e é meio chatinho mesmo, S-E-R, tá aí, só tem eu. Estou publicando agora a minha primeira história em quadrinhos que chama Afeto e que pode ser lido gratuitamente pelo Instagram. Então, quem me seguir vai poder acompanhar essa história. E quero, como recado final, falar para todo mundo seguir a PocCom, ir para a PocCom, participar da PocCom, que é uma iniciativa fantástica. Vai ser muito bacana, muito importante. E a gente está voltando agora, né, para eventos presenciais depois desse longo período de hiato. Vai ser muito especial. Então, muito obrigada e tchau, tchau.